Olá, boa tarde. Terça-feira, 6 de novembro. O Senado agora está no ar. Foi aberta hoje a 5ª semana de valorização da primeira infância e cultura da paz. Especialistas e autoridades estarão reunidos no Senado até quinta-feira para debater ações e políticas públicas voltadas à proteção das crianças, do nascimento até os 6 anos de idade, como forma de prevenir a violência. A proteção à primeira infância deve começar ainda dentro do útero materno. Até os 6 anos de idade, as crianças recebem estímulos determinantes para o desenvolvimento e a formação da personalidade, período em que um ambiente seguro é fundamental. É um complexo que tem que ter um apoio muito grande, desde a fase intrauterina, e até os 6 anos, para que a gente possa trabalhar com essas crianças, seja em casa com seus pais, cuidadores, sejam nas creches, enfim, na pré-escola, para que nós possamos realmente fazer uma prevenção dessa violência, para essas crianças terem uma construção desse cérebro adequada. A 5ª edição da Semana da Valorização da Primeira Infância traz especialistas e autoridades para discutir políticas públicas voltadas para essa fase da vida. O tema este ano é o desenvolvimento integral da criança, teoria e prática. Segundo a organizadora do evento, Lisley Lucena, os debates têm sensibilizado agentes públicos. Entre os resultados já alcançados estão a criação da Rede Nacional da Primeira Infância, que reúne organizações governamentais e da sociedade civil dedicadas à defesa dos direitos das crianças, e o Plano Nacional lançado pelo governo no ano passado e que prevê ações até 2023. Estamos plantando uma sementinha que está crescendo bastante, as pessoas estão participando. Você vê, eu acho que nós temos umas 450 pessoas aqui presentes e levando esses conhecimentos tão importantes para os pais, para os profissionais da saúde, da educação. Eu acho que nós estamos dando um exemplo aqui que vai adiante. Isso vai prosperar. Vai prosperar no sentido do trabalho coletivo, onde há uma participação primeiro de todos. O representante do Unicef no Brasil, Gary Stoll, acredita que o país avançou na proteção da primeira infância e das mães, mas afirma que ainda é preciso reforçar as ações voltadas a grupos ainda vulneráveis. Está em bom caminho, mas falta ainda uma política integral, integrada a nível nacional, que integra todos os ministérios, todos os atores nessa faixa etária. Estamos em bom caminho, mas uma atenção extra para aquelas populações mais vulneráveis, especialmente os grupos indígenas. E as áreas do Brasil que todo mundo conhece, que têm maior densidade de pobreza, que é o Nordeste e o Norte do país. A CPI mista que investiga a violência contra a mulher está nesta semana no Rio de Janeiro. Os integrantes da comissão realizam diligências em juizados especiais, delegacias e centros de assistência social. Os parlamentares checam informações de que o Estado enfrenta déficit de funcionários e falta de capacitação do pessoal que atende mulheres vítimas de violência. Amanhã, a comissão realiza audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com a participação de representantes do Judiciário e de movimentos sociais. A elaboração de um novo pacto federativo entre União, estados e municípios e a adoção ilegal de crianças no país. Assuntos discutidos pela manhã em comissões do Senado. A Comissão de Direitos Humanos realizou audiência pública para debater a atuação dos juízes em processos relâmpago de adoção. A reunião foi motivada por uma reportagem de TV que mostrou que 5 crianças do interior da Bahia foram adotadas por famílias paulistas, sem a autorização dos pais biológicos e em um rito que durou apenas um mês. O senador Magno Malta, pai adotivo, criticou a atual lei de adoção de 2009 e sugeriu a criação de uma subcomissão para alterar a norma. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o relator da Comissão do Pacto Federativo, Everardo Maciel, expôs as soluções do grupo para resolver problemas na distribuição de recursos entre a União, estados e municípios. O foco do trabalho foi propor uma nova divisão para o Fundo de Participação dos Estados, para os royalties do petróleo, a renegociação das dívidas dos estados e uma reforma no ICMS. A maior polêmica entre os senadores foi a proposta de penalizar a prática da guerra fiscal.
uma medida comum entre os estados de conceder incentivos para atrair empresas. Os especialistas sugerem que a guerra fiscal se torne crime, com penas de 1 a 4 anos de prisão, e que os estados praticantes deixem de receber recursos federais e não possam contrair empréstimos. Esses e outros destaques você confere logo mais à noite no Jornal do Senado. E na Comissão de Meio Ambiente, os senadores aprovaram um projeto que regulamenta a ocupação do solo urbano para a implantação de equipamentos como os da rede elétrica, hidráulica, de gás, cabos e fibra ótica. Em outras comissões, nesta terça-feira, os senadores debateram a possibilidade de intervenção do governo no setor elétrico e a proteção no comércio pela internet. A audiência pública discutiu o comércio eletrônico e a proteção dos consumidores que compram pela internet. O tema é um dos pontos propostos para modernizar o Código de Defesa do Consumidor. A reunião foi promovida pela comissão temporária que estuda a alteração do Código. Foram convidados representantes do Google, da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor e do PROCON. Estamos realizando audiências públicas, estamos ouvindo entidades, estamos ouvindo movimentos sociais, enfim, estamos ouvindo a sociedade para que a legislação possa ser efetiva, para que ela possa se traduzir nos problemas do dia a dia da população brasileira. Audiência pública também na comissão mista criada para analisar a medida provisória que trata de intervenções do poder público no setor elétrico. Pelo texto do governo, a ANEEL passa a ter mais poder na administração de empresas que estejam com dificuldades financeiras ou prestando um mau serviço à população. Manter as distribuidoras funcionando é ponto fundamental. Aquelas que não estiverem funcionando bem precisam ter a ação do governo. O que nós estamos discutindo nessa medida provisória é como vai se dar essa ação do governo e que tipo de investimentos poderão ser feitos. Nós estamos discutindo, recebemos hoje as contribuições de diversos palestrantes e na próxima semana eu estarei entregando o relatório, analisando as 88 emendas que foram apresentadas e apresentando o relatório para votação. O presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, deputado Júnior Favacho, do PMDB, esteve hoje com o presidente do Senado. Ele está em Brasília, acompanhado por uma delegação de parlamentares, na tentativa de encontrar uma solução para o endividamento da Companhia de Eletricidade do Amapá. A CEA tem uma dívida estimada em R$ 1 bilhão e 400 milhões de reais com a Eletronorte. O governo do estado e o Ministério de Minas e Energia vêm acertando os últimos detalhes para a federalização da empresa. E o deputado Júnior Favacho defende que o passivo da estatal seja assumido pelo governo federal no processo. Imagina a gente ter que pagar essa dívida, pagar esse passivo e entregar a companhia de eletricidade, a nossa distribuidora. Então, essa é a alternativa, esse esforço que nós estamos tentando junto ao presidente Sarney, a toda a bancada federal, a Assembleia mobilizada. A federalização já é uma inevitabilidade há muito tempo. Eu acho que a Assembleia Legislativa agora está com a batata quente nas mãos. E eu acredito e espero que o melhor encaminhamento é o quanto antes avançar sobre a federalização. O Senado agora termina aqui. Assista a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.